Você sabe o que é uma pensão de verdade? Aqui no meu escritório, nós atuamos de maneira majoritária com pensão alimentícia. E no decorrer dessas atuações em diversos processos, nós nunca nos contentamos com a porcentagem de 30%, a porcentagem de 25%, 20%. Nós entendemos que se empreender o esforço necessário e a mãe conseguir levantar o máximo de informações, tanto das necessidades do filho como das possibilidades do pai, é possível conseguir uma pensão de verdade. Um outro ponto sobre isso também é porque, da maioria das vezes, existe ali uma conversa, um diálogo, assim que termina ali o relacionamento entre o pai e a mãe, para decidir como que ficará a situação de agora em diante, após esse término. Geralmente o pai propõe pagar um valor e ele denomina que aquele valor é uma pensão alimentícia. Mas na verdade não é. Não passa de uma ajuda de custo, de uma contribuição que esse pai está dando ali para o sustento do filho. Pensão alimentícia somente se for levada para a justiça e tiver ali a validação da justiça por meio do juiz que assina e determina essa obrigação. Aí sim, pode ser chamado de pensão alimentícia. No meu entender, o grande problema do acordo de boca, que existe muito ainda no nosso país, é porque é algo incerto. É algo que a qualquer momento o pai pode parar de pagar, a qualquer momento o pai pode mudar por conta própria o valor e acabar deixando o filho ali na mão. Então, o que falta aqui para fortalecer isso e ser de fato uma pensão alimentícia? É a chamada segurança jurídica, que é proporcionada por meio de um processo judicial ou até mesmo de um acordo que foi levado para a justiça. Aquela assinatura ali do juiz representa muito, e se houver o descumprimento por parte do pai, você pode voltar na justiça e pedir o cumprimento daquela obrigação. Então, se isso não passou antes pela justiça, não basta apenas chegar agora, de repente, lá na justiça e pedir que cumpra com a obrigação que ficou apenas de boca entre vocês. Você irá precisar iniciar um processo e dali em diante terá esse direito reconhecido. Por isso que nós sempre falamos, quanto antes você entra, melhor, porque mais tempo o seu filho recebe de fato uma pensão alimentícia. E sempre buscamos uma pensão de verdade. Uma pensão de verdade é difícil conseguir? Olha, se você de fato estiver interessado em resolver esse processo, você irá conseguir sim uma pensão de verdade de acordo com a sua realidade. Você precisa demonstrar as necessidades do seu filho, comprovar isso, porque na justiça não basta falar, você precisa provar. Então, se você traz a prova da necessidade, do quanto que o seu filho precisa, você consegue convencer o juiz que o seu filho precisa daquele valor e o pai consegue pagar aquele valor, será determinado justamente esse valor. Porque o juiz analisa os dois lados, o campo da necessidade e o campo da possibilidade para ele chegar em um valor que seja justo, em uma pensão de verdade que tanto você está aí esperando. Pensão de verdade é justamente isso. É uma pensão que é regularizada pela justiça e, de fato, atende às necessidades do seu filho. Não é uma pensão que foi regulamentada de qualquer jeito, sem olhar o cálculo, sem chegar ali numa fundamentação precisa para a sua realidade. Não é muito difícil de conseguir, mas precisa empreender todos os esforços necessários para que alcance a finalidade dessa pensão. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma mãe, eu estava aqui no escritório em uma chamada de vídeo com ela e ela me relatou que tinha certo medo em levar a situação para a justiça porque acreditava que vinha uma porcentagem muito baixa e aí seria uma porcentagem do salário mínimo. Ela falou isso porque a vizinha dela tinha conseguido 30% e a outra vizinha 25%. E ela ficou intrigada com essa situação, receosa, porque acreditava que seria, no caso dela, aplicada essa mesma sistemática, seria algo padrão. A primeira coisa que você precisa entender de fato é que você é parte importante nesse processo. Você representa o seu filho. Você, mais do que ninguém, conhece as partes envolvidas ali, tanto o seu filho, porque convive dia a dia com ele, quanto o pai dessa criança. Você é a pessoa ideal para apresentar as provas, ou pelo menos indicar. Muitas mães entregam essa responsabilidade para o advogado e ficam esperando ali uma pensão de verdade. Essa pensão de verdade não chegará. Somente chegará se você empregar os esforços necessários, você entender o seu papel
em um processo como esse e apresentar as informações corretas, as informações certas, precisas para convencer o juiz. Não existe uma padronização nos processos de pensão alimentícia. Cada processo ele tem a sua particularidade. Por exemplo, se o seu filho faz uso de um medicamento que é muito caro, essa informação precisa ser levada para o processo, para o que o pai cumpra ali com a sua responsabilidade também nesse medicamento. E além de questões particulares. Por exemplo, uma escola, ele estuda em uma escola privada, faz um tratamento de saúde, demais particularidades que você conhece. Essas informações precisam ser apresentadas para chegar em um cálculo preciso, em um cálculo que o juiz analise e, ao verificar a possibilidade financeira do pai, essa pensão alimentícia consiga lhe atender a sua finalidade. Outro ponto também que você precisa ter a consciência de que não se resolve do dia para a noite. O próprio nome já fala, é um processo. Existem fases ali que precisam ser respeitadas. Existe também o momento certo para cada coisa. Mas a preparação antes de entrar com esse processo é fundamental para conseguir uma pensão de verdade. O que você precisa entender de maneira clara e objetiva aqui é o seguinte: se você estar disposta a entrar com esse processo, já é uma vantagem muito grande. Muitas mães não têm essa disposição ou não têm paciência para lidar com um processo judicial. Então, se você tem a disposição necessária, você apresenta as provas que o advogado vai te solicitar, porque lá na justiça não basta apenas falar, você precisa provar tanto as necessidades quanto a possibilidade. E você entender que isso leva tempo, é um processo e nada será resolvido do dia para a noite, mas se você tiver um pouquinho de paciência, tudo pode ser resolvido da melhor maneira possível, você consegue claramente uma pensão de verdade, porque o juiz analisará tudo o que você colocar lá. E isso reflete no resultado dessa pensão que vai servir aí para o seu filho por longos anos.